Desejando-se estimar o diâmetro médio de peças cilíndricas de um processo de produção, selecionou-se uma amostra aleatória de 10 peças, obtendo-se o diâmetro médio estimado de 50,680 milímetros e uma estimativa mínima para o desvio padrão dos diâmetros igual a 0,105 milímetros, com 90% de confiança. Obtenha um intervalo de 98% de confiança para o diâmetro médio das peças de produção. Então, ele quer o intervalo para a média, né? Então, eu vou pegar a fórmula do intervalo para a média. Eu peguei a fórmula que tem o S, não o sigma, porque aqui a gente não conhece o desvio padrão da população toda. O que a gente conhece, que foi dado no enunciado, é o N, né, que é 10, ele vai usar uma amostra de 10 peças, então o N é 10. Diâmetro médio estimado, o que é isso? Isso é o X barra, né? O X barra é 50,680, é o X barra. E uma estimativa mínima para o desvio padrão de 0,105 com 90% de confiança. Então, isso aqui, que desvio padrão é esse? Esse desvio padrão aqui é sigma, né? Só que eu não conheço o desvio padrão da população toda. Ele não me falou que o desvio padrão da população toda é 0,105. Ele falou que é uma estimativa mínima para o desvio padrão. Então, o que ele está dando aí é o desvio padrão mínimo, com 90% de confiança, que vem da fórmula do intervalo de confiança da variância, consequentemente, do desvio padrão, né? O mínimo é essa parte aqui, ó. Então, tô pegando aí só o mínimo. Só que tem um detalhe, que também a gente também viu isso nos intervalos da média e da proporção. Se eu estiver achando só um lado do intervalo, essa aqui é a fórmula do intervalo de confiança para variância, que provavelmente é a fórmula que você vai levar lá no seu formulário. Quando a gente está achando o intervalo todo, a gente vai usar aqui no mínimo alfa sobre 2 para procurar o Q quadrado na tabela. E aqui no máximo 1 menos alfa sobre 2. Se eu estiver achando só o mínimo, aqui em vez de alfa sobre 2, fica alfa. E se eu estiver achando só o máximo, então se aqui fosse máximo em vez de mínimo, em vez de 1 menos alfa sobre 2, do jeito que está aqui, fica 1 menos alfa. Então, se fosse desvio máximo, aqui embaixo ia ficar aqui quadrado de 1 menos alfa. Então, é só trocar alfa sobre 2 por alfa. Por quê? Porque é unilateral ou unicaudal, né? Se a gente está achando só o mínimo, só o máximo. Então, não divide o erro por 2, né? O erro fica de um lado só. Então, esse erro, em vez de alfa sobre 2 aqui, todos os lugares onde tem alfa sobre 2, a gente vai usar alfa, né? Se for unicaudal, unilateral, que é o caso aqui, ó. É unilateral. Ele falou que estimou o desvio mínimo. Ele não falou que estimou o intervalo inteiro para o desvio padrão. Estimou o desvio mínimo. Então, eu vou substituir, ó, aqui, porque a gente precisa primeiro achar o S, para depois a gente conseguir fazer o intervalo da média que está sendo pedido. Então, ó, o desvio mínimo 0,105, o N é 10, e esse Q quadrado aqui a gente acha na tabela. Para quanto? Ó, se o gama, que é a confiança, é 90%, o alfa, que é a significância, é 10%. Então, eu vou procurar o Q quadrado para 10%, com 9 graus de liberdade, né? O N é 10, N menos 1, 9 graus de liberdade, 10%, você vai achar 4,17 lá na tabela. E aí, isolando o S, eu encontro aí o valor do S, que é 0,22, para agora sim eu poder montar o intervalo de confiança para a média que ele tinha pedido desde o começo. Então, olha só, 98% de confiança é a confiança que ele pediu para você criar o intervalo da média, 98%. Então, o alfa é 2%. Se eu pegar a fórmula da média, eu vou pegar na tabela o T de alfa sobre 2, né? Então, eu vou na tabela do T para 9 graus de liberdade, né? O alfa é 2%, então alfa sobre 2 é 1%. Então, eu vou buscar aqui, ó, essa é a coluna do 1%, 9 graus de liberdade, que vai me dar 2,821, foi o que eu usei aqui. O X barra tinha sido dado no enunciado, o S a gente achou por causa do desvio mínimo, né? E o N tinha sido dado. A gente pode achar o intervalo da média, que você pode representar esse intervalo de 3 formas diferentes. Então, olha só. Eu fiz as contas aqui, né? Na verdade, eu fiz a conta dessa parcelazinha que é igual dos dois lados. Ela deu 0,196. E esse aqui é o X barra, né? Então, a média, ela vai de 50,680 menos 0,196, que deu isso aqui,
até 50,680 mais 0,196, que deu isso aqui. Mas tem essas duas outras formas que você pode representar o intervalo de confiança. Tô falando isso porque às vezes vem numa alternativa da prova, você precisa saber identificar. Então, são essas 3 formas aqui que você tem que saber que pode ser representado o intervalo de confiança. E aí acabou, né? Era isso que ele tinha pedido.